a pitonisa lá em Endor, sobre a volta de Samuel. Será que foi ele mesmo? Tem muito crente, até pentecostal inclusive, que traz a interpretação do texto de 1 Samuel, capítulo 28, como sendo o próprio Samuel ali mesmo. A gente vai ver isso detalhadamente. Ok, nós vamos estudar os dois livros juntos, para a gente ter tempo de alcançar todo o cronograma da disciplina. E é bom considerar que os judeus consideram o primeiro e segundo livro de Samuel como um só livro. A autoria desse livro, a gente sabe que é atribuído a Samuel, mas presta atenção. Embora os dois livros de Samuel recebam seu nome por ele ser a figura principal dos primeiros capítulos, Samuel não poderia ter escrito mais do que uma parte de 1 Samuel, uma vez que sua morte é relatada no capítulo 25. O fato de ele ter escrito um livro é atestado por 1 Samuel 10, 25, 1 Crônicas 29, 29. Indica que Natã e Gade também escreveram sobre os acontecimentos registrados em Samuel. Depois que a gente vê todos os slides, a gente vai dar uma olhada nesses textos aí. Data de composição. A gente não sabe nem quem escreveu Samuel, né? Se atribui uma parte apenas do livro a ele. A julgar pelas evidências internas, os livros de Samuel dificilmente poderiam ter sido escritos antes da morte de Salomão. Em 1 Samuel 27:6, percebemos que a monarquia dividida já tinha começado, ou seja, já tinha reino do norte e reino do sul. Eu até destaquei o versículo aí. Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Apesar de não constar nenhum obituário de Davi, o registro das suas palavras finais parece implicar no conhecimento da sua morte. O autor parece nada saber da queda de Samaria. Detalhes importantes aí para a gente definir a data. Portanto, parece razoável datar o livro no período antes do cativeiro das 10 tribos. Ou seja, antes do cativeiro do norte, né? Provavelmente a composição se deu entre os anos de 930 e 722 a.C. Então, no meio desse período, os dois livros de Samuel foram compostos, justamente por causa dessa condição de não ter o conhecimento da queda de Samaria. O contexto histórico dos dois livros. Samuel emergiu como o último juiz da era dos juízes, a qual durou cerca de 350 anos. O livro compreende um período de aproximadamente 115 anos, da infância de Samuel ao reinado de Davi, surgindo no cenário civil e religioso de Israel, em um dos períodos mais sombrios da história israelita. Samuel chamou o povo para um reavivamento do culto ao verdadeiro Deus, ou seja, Javé. Depois a gente vai olhar esse texto de Atos, que lá fala justamente sobre isso. Também ungiu Saul e Davi como reis. Assim, o livro, ou os livros, no caso, né, de Samuel, constitui o elo entre os juízes e a monarquia. Na Bíblia hebraica, 1 Samuel formam um único livro. O conteúdo agora específico de 1 Samuel. 1 Samuel se concentra em 3 personagens principais: Samuel, Saul e Davi. A lição central do livro trata dos efeitos do pecado e da santidade em relação ao povo e seus líderes. Dentre as histórias mais conhecidas no livro, podem-se citar a de Davi e Golias. Principalmente as crianças sabem mais do que nós, né?
A de Davi e Jonatas, que é mal usada por uma classe específica, né? Esse relacionamento de Davi e de Jonas é usado de maneira errônea por um determinado grupo. A gente vai comentar isso também. E a de Saul e a feiticeira de Endor, que é um fato onde há muita especulação e pouca interpretação. Então, como a Silvana leu o texto, vou fazer algumas considerações. A crônica de 7, do versículo 7 ao 25, do capítulo 28 de 1 Samuel, com certeza só pode ter sido escrita por uma testemunha ocular. Logo, por um dos servos de Saul, que o acompanharam a necromante. Esses versos 7 e 8 vão deixar claro que dois servos de Saul o acompanharam nessa visita. Frequentemente, esses servos eram estrangeiros. Em 1 Samuel 21, 7, 1 Samuel 26, 2 Samuel 23, do 25 a 39, esses textos trazem em detalhes a companhia de estrangeiros ao rei Saul. Alguns servos eram estrangeiros. Esses servos estrangeiros quase sempre eram supersticiosos, crentes no erro. No versículo 7 deixa claro que eles que encontraram a necromante para Saul, né? Razão porque o seu estilo é tão convincente, ou seja, foi um testemunho ocular, ele estava ali, provavelmente narrou o que ele percebeu durante o evento. Esta crônica... Professor, uma pergunta. Fala. Esses servos aí, provavelmente eles não são escritores do livro, né? Eles colaboraram. O senhor acha que o escritor pegou o depoimento deles? Eu acredito que eles relataram o fato, talvez até registraram, e quem escreveu o livro incluiu o relato de um desses servos no livro. Porque não tem como, Luiz, outra pessoa ter escrito a não ser um dos servos que estava presente no momento da sessão mediúnica. Não tem como. Correto. Então, olha só. Esta crônica, que é parte da história de Israel, pela determinação divina, entrou no cânon sagrado. Está no cânon, é bíblico. Só que a gente precisa considerar o seguinte: deve estar lá como lá estão os discursos dos amigos de Jó. Eu acredito que esses amigos de Jó eram mais inimigos do que amigos. Nesse versículo 42, 7 aí, é Deus repreendendo, ele faz, e os outros amigos, pelas palavras que eles disseram a Jó e que não vinham da parte de Deus. Falaram por eles mesmos, mas estão os textos registrados na Bíblia. Quando vocês foram meus alunos de hermenêutica, eu deixei bem claro que uma tarefa difícil para o intérprete e pregador é aplicar o conteúdo de Jó de maneira correta. Ele tem que saber quais textos ele pode usar de Jó como sendo uma palavra vinda de fato de Deus, porque ali existem textos dos amigos de Jó que são apenas palavras humanas. Também as afirmações do autor de Debaixo do Sol. Em Eclesiastes a gente vai estudar isso aí especificamente, né? 3:19, 5:18, 9, 7, 9, 10 são textos relacionados a que tudo acontece debaixo do sol e que são textos que a gente precisa analisar com cautela, né? A fala da mulher de Tecoa, que está em 2 Samuel 14, 2-21, e outros textos ainda. São palavras e conceitos humanos que estão na Escritura. Infelizmente, esta crônica é interpretada sob o mesmo ponto de vista dos servos de Saul. Não é porque está lá na Bíblia que as palavras são vindas de Deus. São ali discursos que foram registrados e que são discursos humanos. Só um minutinho, gente. Tá ok. Vamos prosseguir. A continuação. Analisando o caso, esses argumentos que a gente vai ver a partir de agora são comentários da Bíblia Vida Nova,
e que foram transportados depois para a Bíblia Shedd. Não são comentários do Dr. Russell Shedd. O texto não indica quem comentou, mas algumas partes ali são interessantes e eu simplesmente estou reproduzindo elas aqui. Então, quem tem Bíblia Shedd pode analisar lá no comentário de rodapé do texto, vai achar esses argumentos lá. Analisando-se o caso, não negamos a sinceridade da mulher. Ou seja, a mulher, ela relatou o que ela viu, ela entendeu que era Samuel. Ela não conhecia provavelmente Samuel, né? Então ela entendeu. Também a moça de Atos, capítulo 16, do verso 18, quem lembra desse texto, ela vinha atrás dos apóstolos falando de maneira sincera, só que ela estava sendo influenciada, né? Nem tampouco recorremos à interpretação parapsicológica, o que é possível. Mas nós vamos partir do pressuposto bíblico, né? Mas diretamente à Bíblia, que em si mesma tem os argumentos necessários para desmentir as afirmações do servo de Saul. Antes, porém, vejamos a palavra médium. Está lá no verso 6 do capítulo 28, no hebraico é óbvio. Que é traduzido em outras versões por espírito adivinhador ou espírito familiar. Na Septuaginta, a palavra engastrimutus, que é traduzida por ventríloco, tem a ideia de um que fala diferente. E vocês sabem o que é um ventríloco, né? Na nossa cultura é aquele cara que manipula um boneco e faz uma voz específica para o boneco e tenta não mexer com os lábios para parecer que é o boneco que está falando. Então essa palavra indica a espécie de pessoa usada por um desses espíritos. Depois eu vou separar o usado aí, ficou junto. Mas a questão é que a palavra médium, ela pode ter esses outros significados, mas todas elas estão ligadas a espíritos. Espírito adivinhador, espírito familiar, uma espécie de espírito maligno, né? Alguns argumentos específicos a respeito da interpretação de que não era Samuel. Primeiro, argumento gramatical. O versículo 6 já deixa bem claro, está registrado lá, o Senhor não lhe respondeu. Deus não respondeu a Samuel. Na situação presente de Saul, Deus não lhe respondeu, não responde e não lhe responderá nunca. Por quê? O fato é claramente confirmado pela frase: Saul interrogar uma necromante, não o Senhor. Deus não quis falar com ele, ele partiu para uma alternativa complicada, né? Segundo argumento exegético, também ainda no verso 6, nem por Urim, que era a revelação feita pelo sacerdote com as pedras de Urim e Tumim, né? Esse capítulo 14, verso 18, Saul manda trazer a arca, ele queria consultar Deus, então era um tipo de revelação que era mediada pelo sacerdote. Deus não falou por sonhos, que é um tipo de revelação pessoal que nós pentecostais acreditamos que existe até hoje, né? E muitas vezes Deus fala conosco através de sonhos. E Deus também não falou com Saul através de profetas, que é uma revelação inspiracional da parte de Deus. Então, Deus não falou com Samuel, com Saul. Ele insistiu, Deus não falou nem por Urim, nem por sonho e nem por profeta. Então, fosse Samuel lá no dia, o veículo transmissor seria o próprio Deus falando. Pois Samuel não podia falar senão pela inspiração. E se não foi o Senhor que falou, claramente, naquele dia lá não era Samuel. Argumento ontológico, relacionado ao ser, né? Deus se identifica como Deus dos vivos.
Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os textos em questão em Êxodo 3,15 e Mateus 22,32. Nenhum desses aí mencionados, Abraão, Isaac e Jacó, perdeu sua personalidade, integridade ou superego. Seria Samuel o único a poluir-se indo contra a natureza do seu ser e também contra Deus e também contra a doutrina que ele mesmo pregara? Ele mesmo, esse capítulo 15, verso 23, fica claro que ele mesmo perseguiu de maneira assídua os necromantes, feiticeiros, adivinhadores, os pitonistas e assim sucessivamente. Se ele não fez isso em vida, ele faria depois de morto? Eu até destaquei, impossível. Impossível. Argumento escatológico. O pecado de Samuel tornar-se-ia mais grave ainda, por ter ele estado no seio de Abraão e tendo recebido uma revelação superior e um conhecimento mais exato das coisas encobertas, e por não tê-las considerado nem obedecido às ordens de Deus. É o texto lá de Lucas, né? E Samuel também, em vida, nunca desobedecera a Deus. Ele ia desobedecer depois da sua morte. Complicado isso aí. Argumento doutrinário. Consultar os espíritos é condenado pela Bíblia inteira. Fossem espíritos de pessoas, se isso fosse possível realmente, Deus teria regulamentado a matéria. Mas como não são, Deus o proibiu, o próprio Deus proibiu. Se o próprio Deus proibiu, como ele mesmo ia permitir ou enviar Samuel para aquela sessão apenas para responder aos anseios de Saul, né? Se alguém aceita a profecia do pseudo Samuel, cria-se uma nova doutrina, que é a revelação divina mediante pessoas ímpias e polutas. E nesse caso, para serem aceitas as afirmações proféticas como verdades divinas, é necessário que sejam de absoluta precisão, o que não acontece no caso presente. Então, admitir que era Samuel é criar uma nova doutrina, né? Uma doutrina que não está na Bíblia. E outra coisa, se era Samuel, por que as profecias não se cumpriram literalmente? Que é o que a gente vai ver agora. Argumento profético. A Bíblia diz que as profecias devem ser julgadas, né? Lá, na sessão mediúnica, o pseudo Samuel tinha dito que Saul seria entregue na mão dos filisteus. Isso não aconteceu. A gente sabe que o próprio Saul suicidou-se, ele se lançou sobre a sua arma, né? B. O pseudo Samuel também tinha dito que todos os filhos de Saul iriam morrer no dia seguinte, né? Não morreram todos os filhos de Saul. Esses textos aí deixam isso claro. 2 Samuel, capítulo 2, versos de 8 a 10, e 2 Samuel 21, 8. Sobraram ainda filhos, só morreram 3. Saul também não morreu. Pode falar. Professor, o senhor falando isso aí, como o senhor falou que o relato foi feito por aqueles dois que estavam com Saul, dá para entender que eles relataram a impressão que eles tiveram, né? Sem dúvida. Eles tiveram essas impressões aí, ó. Que tinha sido entregue, que tinha morrido todos os filhos e tal. E foi o que eles colocaram no texto, né? No relato deles. Justamente. Só que, graças a Deus, o conteúdo, o testemunho escriturístico vai além do que eles registraram, né? Os detalhes que eles não sabiam e não tinham a presciência deles. Que seria, de fato, algo só revelado por meio de profecia. Saul também eles não eram inspirados. Não eram, né? Saul também não morreu no dia seguinte.
Esses textos aí que eu relatei deixam bem claro. O próprio Davi, depois de 3 dias ainda, pelejando a causa, indo atrás dos filisteus. E então as profecias não se cumpriram literalmente. Então a conclusão a que se chega é que ali não era Samuel. Infelizmente tem alguns irmãos que interpretam na ótica dos servos de Saul, viu, Luiz? Tem alguns irmãos que acreditam que era de fato o próprio Samuel. Abrem uma exceção, né? Dizendo que foi a permissão de Deus que ele voltasse. Eu particularmente compartilho desses argumentos aí que eu relatei para vocês, por isso estou usando-os. Eu não acredito que era Samuel, não acredito que morto pode voltar. Eu acredito que a única espécie, a única forma de um morto sair do Hades é ele recebendo o corpo de novo, que é o testemunho que a Escritura deixa claro. A gente entende isso na Escritura. Para sair do Hades, só se receber corpo novamente, ou seja, ressuscitando. Mas espírito sair do Hades é impossível. Então conclui-se que não era Samuel. Alguém na sala de aula acredita que era Samuel? Desses princípios, não. Silêncio Não, total. professor. Silêncio total. O interessante é que ali no versículo 11, Saul dá a dica para a mulher o que ele queria. Aquela mulher foi chamada por ele para falar algo que ele queria ouvir. E ela diz: quem que você quer que eu faça subir? Ele disse: Samuel. E aí ela dá aquele grito e diz: eu estou vendo ele. E aí nós vemos aí hoje esses tal médiums aí, Chico Xavier e outros mais aí, que a pessoa vai lá e chega lá e... né? Quase que é o mesmo sentido, entende? É sugestivo, né? Então, conclui-se que não era ele. Até porque havia já uma condenação de Deus, né? Lá em Deuteronômio, no 18, capítulo 19, não podia, né, consultar espírito, não podia consultar necromante, nem adivinhos. Então, Samuel também sabia disso. Então, ele aqui, não ia ser, depois de morto, fazer tal coisa, né? No argumento doutrinário, a gente destacou isso. Não destacou o mesmo texto que você mencionou, mas destacou a ideia de que consultar os espíritos é condenado pela Bíblia inteira. Ou seja, o próprio Deus condenou, consequentemente, todo o testemunho bíblico condena essa prática. E ela é condenada até hoje. Então, as pessoas precisam entender que ali, naquela manifestação, não era Samuel. E é interessante essa tradução oriunda da Septuaginta, né? Ventríloco. Alguém que fala na boca do outro, né? Então a gente entende isso aí. A gente entende claramente hoje, com a revelação da Escritura, o testemunho de fé que temos, que foi uma possessão demoníaca, foi uma aparição demoníaca, né? Fala, Cláudio. Qual que é a relação, professor, que tem com... Qual que é a relação que tem com o texto de Pedro, lá quando Pedro vê Jesus, vê Isaías, vê Moisés? Quando Tem alguma coisa a ver ou nada a ver? Não, Pedro vê Elias, né, e Moisés. Lá a transfiguração. Isso, relação nenhuma. Porque é o seguinte, a gente precisa considerar o que o texto da transfiguração quer dizer. A figura de Moisés representa ou nos reporta a lei, aos mandamentos. A figura de Elias nos remonta o tempo dos profetas. Então, o que aquele evento magnífico quer dizer? Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento ali representado. E a voz de Deus do alto diz: eis o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, o próprio Deus, a voz de Deus manda ouvir a Cristo, ou seja, Cristo é superior à lei e aos profetas. Esse evento queria representar isso. Um detalhe que a gente precisa considerar, Cláudio. Tanto Moisés quanto Elias
estavam vivos. Elias não experimentou a morte. Mas pela tradição dos judeus, a gente entende que Moisés foi assunto ao céu. Se a Sim, gente mas em considerar Moisés, que a Bíblia relata. isso. Fala, Silvana. Silvana, você interrompeu sua fala, não deu para entender direito. Mas lá por ocasião da morte de Moisés. Vou voltar aí. Professor, lá quando cita o episódio da morte de Moisés, fala ali que Moisés foi enterrado pelo Senhor e até menciona o local. Certo. Lá em Judas, na carta de Judas, fala que os anjos contenderam pelo corpo de Moisés. Ou seja, se a gente une os dois relatos bíblicos, a gente entende que o próprio Senhor sepultou o corpo de Moisés. Porém, Satanás tentou furtar o corpo. Ele queria fazer algo com o corpo de Moisés e o arcanjo foi até lá e não permitiu que isso acontecesse. Mas se Moisés apareceu lá na transfiguração juntamente com Elias, é porque Moisés também está vivo e ele provavelmente recebeu um corpo de ressurreição. Ok? Deu para entender, Cláudio? Eu ainda estou confusa com essa história, professor. Qual que é a confusão? Professor. Essa história de Moisés com o corpo. Porque a Bíblia fala do corpo e o senhor está falando que Elias, tudo bem, Elias foi arrebatado aos céus. Mas a história de Moisés, eu ainda, para mim, é confusa. Só que é o seguinte, a gente tem que considerar que o texto inspirado por Deus de Judas deixa bem claro que Satanás contendeu com Miguel a respeito do corpo. E é uma menção feita de uma passagem do livro dos judeus, A Ascensão de Moisés. Então, se Satanás foi em busca do corpo, provavelmente essa ideia de que Moisés de fato ressuscitou e foi assunto aos céus é fato, é verdade. Professor, mas esse corpo necessariamente não tinha que ter vida, né? Não fala se o corpo tinha vida ou não. Não tinha, mas para Moisés aparecer na transfiguração, ele tinha que ter saído do Hades. E para sair do Hades tem que ter corpo. Porque se para sair do Hades não precisa ter corpo, a gente vai ter que acreditar que Samuel verdadeiramente apareceu naquela sessão da pitonisa em Endor. Professor Cleber, Sim. um diálogo que tive com um pastor seminarista, ele afirmava essa questão de Moisés o seguinte, que Moisés ele estava revestido com a glória de Deus, e isso ele fala quando houve aquele evento no Sinai, que Moisés teve que cobrir o seu rosto, e ele também afirma que Moisés ele foi arrebatado, né? Assim como foi Elias e como foi com Enoque, por esse revestimento da glória de Deus. A gente não tem argumento suficiente para dizer isso aí. O que se entende é que o livro da Ascensão, a Assunção de Moisés, livro dos judeus, algumas passagens dele foram extraídas e colocadas no livro de Judas. Então, provavelmente, de fato, Moisés deve ter sido, sim, ressuscitado e sido assunto ao lugar onde está Elias, Enoque e os outros que ainda têm corpo. Porque se ele não tivesse corpo, não tivesse ressuscitado, jamais teria condições dele estar lá no Monte da Transfiguração. E o professor também lá em Apocalipse, quando fala das duas testemunhas, embora não cite o nome, mas dá a entender que sejam Moisés e Elias. Eu particularmente não acredito nisso, não acredito que as duas testemunhas do Apocalipse sejam eles. Mas não é o que está em questão. Em outra ocasião a gente fala sobre isso, que pode tirar o foco da aula. Eu particularmente acredito que as duas testemunhas do Apocalipse são nada mais, nada menos do que a igreja
e o Israel no período da tribulação. Perfeito. Mas vamos prosseguir. Tá ok? Mais alguém tem dúvida ainda sobre a transfiguração? O que a gente precisa preocupar com a transfiguração é entender que Jesus é superior à lei e aos profetas. Ele é que chancela toda a Escritura. Ele é o centro da Escritura. Por isso que Deus manda a gente ouvir a Cristo. Cristo é o modelo, é o paradigma. Pessoal, o nosso corpo então é um passaporte para... Sabe, ô Jairo, a gente tem muita dificuldade de entender essa relação de corpo, né? Geralmente o pentecostal ele é tricotomista. A gente acredita que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Existem os dicotomistas, né, que acreditam que espírito e alma acabam sendo a mesma coisa. Mas a Escritura tem um relato no Antigo Testamento de que o ser humano é um ser integral. Então não faz essa divisão de corpo e espírito. Então tem as três interpretações: tricotomia, dicotomia e o ser humano sendo um ser integral. A nossa interpretação a respeito dessa composição do ser humano foi muito influenciada pelos gregos, pela filosofia grega, essa separação entre alma e corpo, né? Então isso aí é assunto para a gente discutir com muita cautela em outra disciplina, né? Especificamente em teologia sistemática, quando vocês forem estudar o tema da antropologia especificamente, para saber a constituição do ser humano. Mas existem as três possíveis interpretações. O ser humano pode ser realmente composto de corpo, alma e espírito. O ser humano pode ser só corpo e alma, ou ele pode ser um ser integral, indissolúvel, onde o corpo tem extrema importância ao ponto de ser ressuscitado. Isso aí é assunto para muito tempo, dá uma discussão boa. Ok? Ok, professor. Eu vou ficar que nem a Silvana também, meio em dúvida nessa parte aí. Você tem que entender o seguinte: a transfiguração é para deixar claro que Jesus é superior à lei e aos profetas. Ele é a própria palavra de Deus, é o verbo encarnado. O verbo que criou todas as coisas, que se fez carne. Ele está acima de Moisés e acima de Elias, ou seja, acima da lei e dos profetas. Essa condição de querer entender, né, o além, o porvir, não cabe a nós. A gente entende o que a Escritura deixa claro. Tem coisas que a Escritura não deixa claro. Mas se ele apareceu na transfiguração juntamente com Elias, sabemos que Elias não experimentou a morte, mas Moisés morreu e chegou a ser sepultado. Apenas Judas, verso 9, que deixa claro que houve uma certa disputa a respeito do corpo. E é uma passagem que foi extraída do livro A Ascensão de Moisés. Se foi usado uma parte do livro, pode ter significado específico o fato dos judeus crerem que Moisés foi ressuscitado e que foi assunto até um lugar específico do céu. Especulação, mas é o mais coerente, né? Vamos continuar. Porque ainda tem muita discussão ainda. Isso aí foi só a primeira. O conteúdo do segundo livro de Samuel, para a gente entrar nas outras questões aí. 1 Samuel termina com a morte de Saul, o primeiro rei de Israel. O livro de 2 Samuel registra a história do reinado de Davi, incluindo o estabelecimento do centro político e religioso nacional em Jerusalém, o início da dinastia davídica, as grandes vitórias militares de Davi, seu pecado vergonhoso com Batseba e seu erro ao recensear o povo. Outra questão interessante. 2 Samuel 7, de 4 a 14, registra a importante e ainda não totalmente cumprida aliança feita por Deus com Davi e seus descendentes, que nós participamos em Cristo dessa aliança. Por isso que ela não foi ainda totalmente cumprida. Esse é o conteúdo. Mas olha lá. Para a gente rever algumas coisas. Um espírito maligno da parte de Deus.
Tem espírito maligno da parte de Deus, Cláudio? Ah? Professor, eu vou esperar o senhor explicar. Porque, como disse a Vanilde, o meu conhecimento está aquém disso aí. Dá. Vou Mas perguntar. eu acho que não. Deus é santo, acho que ele não iria ter da parte dele. Eu acredito que ele possa ter permitido um espírito maligno atormentar Saul, assim como no caso de Jó. Vamos continuar. Vou insistir na pergunta. Vou perguntar para outra pessoa agora. Rafael, você não falou nada até agora. Rafael, um espírito maligno da parte de Deus? Professor, eu vou arriscar não, vou com o Cláudio aí. Então vamos lá, todo mundo abrir Pode ser que tenha sido uma permissão, né? Vamos abrir esses textos aí. 1 Samuel. 1 Samuel 16, do 14 a 23. Eu acredito que tem que, da mesma forma que Deus endurecia o coração de Faraó no Egito, da mesma forma foi com Saul. 1 Samuel 16, 14 a 23. Professor, isso aí parte da punição do Deus Todo-Poderoso, que manda, que determina em tudo. Deixa eu ler o texto. Tudo acontece. Deixa eu ler o texto. Dele. Vou ler o texto para vocês. Tendo se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno atormentava. Ou seja, o Espírito do Senhor saiu de Saul, então da parte do próprio Deus, um espírito maligno atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-me. Então responderam um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, enviou-o a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa este Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a arma e dedilhava, e então Saul sentia alívio e achava-se melhor. O espírito maligno se retirava dele. Esse é o primeiro texto. 1 Samuel 18, 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Mais uma vez, o texto deixa claro que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre ele. E esse texto de 1 Reis, capítulo 22, versos de 1 a 23, é mais assustador ainda. Quem pode abrir esse texto e ler pra gente? Falar igual o Cláudio. Quem tá ouvindo essa novela aí, dá um jeito de baixar essa televisão aí, por favor, que tá atrapalhando a gente. E a capítulo 22, versículo 21. 1 Reis 22, 21 a 23.
Pode ler? E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado o sacerdote do Senhor. Então Davi disse a Abiatar... Primeiro Reis. Desculpa, eu estou lendo errado. Tá ok. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou o que é mal contra ti. Meu Deus do céu. Com um texto desse que o Luiz leu, a gente acaba engolindo seco, né? Ai. Opa. Vou ficar por aqui. É muito sério isso aí, meus queridos. Uma coisa que você precisa entender. Esse texto que o Luiz leu, eu acho ele mais sério ainda, porque o espírito que ia mentir na boca dos profetas, o espírito da mentira, estava diante de Deus. Pedindo autorização. Então, essa questão também vai ter sempre as duas interpretações. Alguns acreditam que, na verdade, Deus não enviara, Deus apenas permitira que o espírito possuísse Saul. E há aqueles que acreditam que o próprio Deus enviou o espírito. Eu partilho dessa segunda visão. Eu acredito que nada acontece fora da direção de Deus. Deus é soberano. E por causa do pecado de Saul, por causa da sua obstinação, a sua desobediência, o próprio Deus, para puni-lo, enviou um espírito maligno. Outra coisa, espírito maligno nenhum tem autonomia para fazer o que quer. Nenhum. Eles são maus? São. Mas para eles agirem na vida de qualquer pessoa, precisam de serem autorizados por Deus. Por isso que a gente vê... Professor, é aquilo que Jesus fala no Evangelho da casa vazia. O Espírito de Deus saiu de Saul. E a casa vazia, ela é ocupada. O que a gente entende é que nenhum espírito tem autonomia para fazer o que quer. Ele precisa da autorização de Deus para atuar na vida de alguém. Isso me deixa muito tranquilo. Muito, muito tranquilo. Professor. Sim. Nessas férias, o Cláudio mandou um livro aí de Calvino. Ele fala mais ou menos isso aí. A causa próxima é o pecado, mas a causa final é Deus. É o cumprimento da providência, a providência de Deus. Então, Deus, ele é soberano e a providência, ela é real. Deus age em tudo. Grande ou ledo engano, na verdade, é imaginar que Deus está aleatório a qualquer tipo de coisa. A pandemia de coronavírus, por exemplo. É claro que Deus está atuante. Nada acontece por acaso. Nada. Tudo está sob a soberania de Deus. Então, nesses casos aí, Deus enviou sim. É ruim ouvir isso? Mas é verdade, Deus enviou sim, porque ele queria punir Saul. E nessa segunda ocasião de 1 Reis, a gente vai entrar em detalhes de novo sobre isso quando for estudar Reis, mas Deus precisava punir, e ele fez isso através do espírito de mentira na boca dos profetas, para que o rei então fosse cabalmente punido. Aconteceu sim. Essa condição de Deus permitir, né, a gente tem que prestar atenção nisso aí, a vontade permissiva de Deus. Eu acredito que a vontade permissiva seria como Deus não assistir à causa. Eu acho que tudo tem a mão de Deus. Deus dirige todas as coisas, e para o inimigo agir na vida de qualquer um, Deus tem que deixar. Se Deus não deixar, não acontece. E nessas circunstâncias aí específicas, o próprio Deus direcionou esses espíritos para fazer a sua obra. Uma coisa que você precisa entender:
Não sei se você vai... O próximo assunto vai deixar isso mais claro. Não sei se você vai processar agora, de maneira clara, essa ideia. Mas o próprio Satanás é um servo de Deus. É ruim de ouvir isso. É ruim de ouvir, não é? Mas é verdade. É verdade, ele só vai até onde Deus permite que ele vá. E ele é um servo de Deus. Vamos ver, vamos seguir adiante. Por isso que eu coloquei essa próxima pauta aqui. Quem citou Davi a levantar o censo? Abra aí esse texto, 2 Samuel 22:1. Eu acho que a referência ficou errada, é 24. Segundo Samuel 24. Eu vou corrigir aí o slide antes de mandar lá no grupo. É 2 Samuel 24:1. Quem pode ler? E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e Judá. Tá bom. Gente, de acordo com a gramática, respeitando a gramática, o texto que o nosso irmão Roselito leu deixa bem claro que quem incitou Davi a levantar o censo foi quem? O Senhor. O Senhor, não foi? Uhum. Agora vamos abrir em 1 Crônicas 21. Então Satanás levantou contra Israel e iniciou Davi a numerar Israel. Ok, foi um erro Davi levantar o censo. Mas quem foi que fez Davi levantar o censo? Foi o Senhor ou foi o diabo? Satanás. Não, mas você falou agora que foi o Senhor, ué? Mas aqui o texto, então Satanás se levantou. Mas então volta lá em 2 Samuel. Volta em 2 Samuel 24:1. Davi está sendo o Espírito Santo, né, professor? Tanto é que ele toca harpa e o espírito maligno não sai de Saul. E a ira do Senhor... então foi o Senhor, né? Porque o Senhor se irou. Mas e agora, Roselito? Foi o Senhor ou foi o diabo? Eu acho que foi o Senhor aqui, a partir desse texto aqui. Porque o Senhor, ele é o, como diz o outro, é o autor, consumador de todas as coisas. Então ele tem poder de mandar Satanás a fazer o que ele quer. Então quando a gente lê esses dois textos, e os dois textos estão falando da mesma coisa, nós precisamos considerar que Deus tem autoridade sobre o diabo. O diabo age, presta atenção no que eu vou dizer, não torça as minhas palavras. O diabo só age de acordo com a vontade de Deus. Ele não tem autonomia para fazer o que ele quer. Quem citou a Davi a levantar o censo foi o Senhor, mas quem que colocou isso no coração de Davi? Satanás, no comando de Deus. Estou esperando aí a rechaçada agora. Mas foi isso mesmo, professor. Deus está acima de tudo. E nada acontece se ele não permitir. Que bênção, que bênção. Tem um livro interessante. Porque isso aí, tudo isso aí não pode excluir a responsabilidade do Satanás, né? No caso. Uhum. Entendeu? Ele está dentro do plano, da providência, mas há uma responsabilidade. É o que o Calvino fala, tem a causa próxima e a causa final, né? Você está quase se tornando um calvinista, hein, Luiz?
É culpa do Cláudio aí, ó. Não, mas olha só. Mesma doutrina, presta atenção, mesmo a doutrina pentecostal, a doutrina arminiana, admite a soberania de Deus. A gente precisa entender essas coisas. O que a gente não pode é dar ênfase extrema a Satanás. Satanás é, sim, um ser poderoso, mas limitado. Deus é ilimitado, todo-poderoso. Eu vou fazer uma sugestão de um livro para vocês lerem. Esse livro, nesse quesito, eu acho ele excelente. O nome do livro é A Serpente do Paraíso. A Serpente do Paraíso? É, A Serpente do Paraíso. O autor acho que é Martin Luther. Eu li esse livro já tem muitos anos, eu li ele umas 2 vezes, da editora Vida. Mas é extremamente interessante, porque o autor desse livro coloca o diabo no lugar dele. O diabo é um servo de Deus, gente. Professor, Fala. nesse caso, então o agir do diabo, ele é pela permissão, ou porque Deus, em alguns casos, ou em todos, Deus pode intervir ou não intervir? Como que seria esse entendimento? Nós não temos nenhuma uma regra, né? Uma bula de remédio que deixe isso bem claro. Mas o que a gente entende é que o diabo só vai até onde Deus deixa e que em algumas circunstâncias ele faz o que Deus manda. Isso ficou claro no episódio com Jó, né? Que Então. Deus permite que ele faça. Também lá com Jesus, quando a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto para ser tentado, ou seja, ali há toda uma permissão para isso, né? E ali quem levou Jesus, a Bíblia deixa bem claro, foi o Espírito Santo. Pois é. E com uma finalidade, né? Que o texto, bom, pelo menos o que o texto deixa claro é que ele foi levado para, né? O próprio Espírito Santo levou o Cristo para ser tentado por Satanás. Isso aí faz todo sentido agora quando você vai falar sobre a oração, que a gente chama de oração dominical, oração do Pai Nosso. Uma das coisas que Cristo nos ensina é para a gente pedir para Deus nos livrar do quê? Do mal. Do mal. Mas lá no grego a palavra é maligno. Nos livrar de quem? Maligno. Do maligno, porque ele sendo Deus encarnado, ele sentiu na pele o que é ser literalmente de forma direta, ser tentado pelo diabo. Então ele nos ensinou a pedir, a orar todos os dias para Deus nos livrar do maligno. Então nós temos que viver nessa perspectiva, todos os dias pedir de fato. A oração do Pai Nosso não é uma reza para ser repetida, não. Ela é um princípio de vida. A gente precisa entender que o nosso alimento diário, todos os dias, não é o pão que a gente compra na padaria, mas é o próprio Cristo. E que nós precisamos viver uma vida cotidiana, clamando a Deus todos os dias para que o Senhor nos livre do maligno. Vamos continuar, que ainda tem a ver com o assunto aí. Então, essa condição de demônios, espíritos se submeterem a Deus e atuarem conforme a direção de Deus também é possível. O assunto que eu instiguei vocês lá no grupo, né, mais cedo. Quem matou Golias? Eu me lembro de uma criança na escola dominical contando essa história. Gente, que coisa mais linda. Eles sabem sobre essa história bem mais do que nós, né? Mas esse texto de 2 Samuel aí, ele é interessante. Quem pode ler ele aí? Segundo Samuel 21:19. O Jairo já postou. Mais outro feliz. Só um minuto.
Só um minuto. O Jairo postou lá no grupo a foto do livro. Ele tem lá, a Serpente do Paraíso. Vou mandar no grupo aí, professor. Leia aí, meu jovem. Você estava lendo, eu te interrompi. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gob, em Elanã, filha de Jorel. Origem e o belemita feriu Golias e Geteu, de cuja lança era a haste como eixo de um tecelão. Então só. Eu não entendi, foi nada. Então presta atenção nisso aí. O texto está falando que quem feriu o Golias gigante, que era tão grande que a lança dele é como o eixo de um tecelão, não foi Davi, mas foi Elanã. E se você olhar os detalhes aí, é o mesmo Davi, é o mesmo Golias, sim, não é outro Golias, é o mesmo gigante. Mas a gente aprendeu o tempo inteiro que quem matou Golias foi Davi. A Silvana até mencionou hoje mais cedo que Davi chegou a arrancar a cabeça dele, né? E agora? Cortar com a própria espada. A Bíblia fala lá nesse Então. texto. E agora, quem poderá nos ajudar? Fecho com a Silvana. Eu acho que a ajuda está aí quando ele começa. Houve mais outra peleja contra os filisteus. Ou seja, dá a entender que já havia tido uma e agora houve outra peleja. E alguém com o mesmo nome, com a mesma estatura, com as mesmas características, né, foi morto por Elã. Mas o outro aí no texto não vai fazer muita diferença. Vamos entender. Um problema interessante surge em conexão com o encontro de Davi com Golias. Embora 1 Samuel 17 declare que Golias foi morto por Davi, 2 Samuel 21:19 indica que o gigante foi morto por Elanã. Apesar da Septuaginta seguir a leitura do texto massorético, vocês que estão estudando o hebraico, o que é esse texto massorético? O que é massora? Me ajuda aí. Sinais vocálicos, né, que foram colocados nas consoantes. São literalmente as vogais que foram colocadas no idioma para vocalizarmos nós ocidentais o hebraico. Se eles não tivessem tomado essa medida, nós ocidentais jamais conseguiríamos ler o hebraico. Depois que você assimila os caracteres com os sinais, você até consegue ler sem eles, mas até lá eles são de extrema importância. Esses sinais vocálicos, eles trazem alguns problemas. Por exemplo, o nome de Deus no Ocidente ficou sendo Jeová. Mas Jeová é o professor de vocês de hebraico, não é Deus, né? A condição é que esse nome Jeová recebeu essa pronúncia por causa de um período onde o povo ficou cativo 70 anos na Babilônia, deixaram de falar o hebraico, passaram a falar o aramaico, e o nome de Deus já era pronunciado muito pouco por causa do mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Que as pessoas, na leitura pública, eles liam o nome de Deus de forma abreviada, já, como está lá no Salmo 68, verso 4, ou eles, quando chegava o texto aonde o nome de Deus aparecia, eles trocavam pela palavra Adonai, Senhor. Aí o que acontece? Eles usavam os sinais vocálicos da palavra Adonai para identificar o tetragrama, as 4 consoantes, o YH, o WH, né? E a partir daí, os desavisados começaram a pronunciar o nome com sinais vocálicos. Ele ficou Jeová. Mas existem várias outras possibilidades. Pode ser Javé, pode ser Jeová, pode ser Yavé, pode ser Ial. Tem altas possibilidades, né?
Então, sinais vocálicos, às vezes, ele trazem alguns problemas. E foi o caso aí de 2 Samuel 21:19. Eu vou explicar. O segundo parágrafo. E Elana... Professor, Oi. a expressão King James em 1911 e 611, ela fala que o Belamita matou o irmão de Golias. Pois é, eu vou explicar isso agora. E Elana, o filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu. É o que está no texto. De 1 Crônicas, capítulo 20, verso 5. Então, o copista, quem copiou o texto massorético de 2 Samuel 21:19, de certo, considerou o sinal do objeto direto. Um talzinho aí, né? Como sendo beit, como sendo uma letra. Provavelmente por causa de uma mancha ou corrosão do manuscrito antes do T final, transformando Lami em belemita. Então, por motivo semelhante, confundiu a palavra irmão com o sinal do objeto direto, fazendo o próprio Golias o objeto deste ataque mortal ao invés do irmão de Golias. Então, Elana não matou Golias, matou o irmão de Golias. Mas a confusão que o copista fez por causa dos sinais vocálicos causaram esse erro. Ainda bem que nós temos o texto de 1 Crônicas 20, verso 5. Muitos usam esse texto aí para nos acusar de que nós lemos uma Bíblia, um livro que tem erros. Mas presta atenção, gente, vocês já estão aprendendo o hebraico, sinais vocálicos. Não sei se vocês aprenderam as letras, já as consoantes. Mas imagina um livro guardado muito tempo. Um livro está lá na sua biblioteca há muitos anos, de edição antiga. Eu tenho um livro aqui, que ele é de 1942, a edição dele. Ele é bem velho, bem velho, bem velho. Eu encapei ele e eu não uso esse livro para nada. Eu tirei xerox dele e uso só o xerox, para não deteriorar o resto. Mas com o tempo o livro vai ficando deteriorado. Imagina um texto em hebraico, cheio de sinalzinho, pontinho, num livro fechado há anos, que está mofado. Quando você abre um livro antigo, você encontra alguns pontinhos, alguns sinais nele ou não? Sim, encontro. Imagina isso no hebraico. É brincadeira não, gente. Então, a condição foi essa. O copista se confundiu. Ele trocou o objeto direto por uma letra e depois ele trocou a palavra irmão de novo pelo objeto direto. Por isso que ele cometeu esse erro e ficou registrado em 2 Samuel 21:19, que é Elana que matou Golias e não foi Davi. E nós sabemos que foi de fato Davi e que é um erro que foi feito por um copista, alguém que copiou o texto. E isso acabou parando nas nossas versões. Mas é por isso que é importante estudar teologia, a escritura, para você saber dessas coisas. E agora tenho certeza que se alguém que presta atenção na leitura um dia ler esse texto e acabar entendendo que não foi Davi, procurar você que é um aluno determinado, dedicado da teologia, um aluno universitário, vai conseguir explicar que foi apenas um erro de cópia. Ok? Professor, Fala. professor, olha como que até nisso aí a gente observa a providência de Deus, né? Porque, claro, é passivo de acontecer, igual o senhor falou, mas há como a gente recorrer em outros textos e ver que aconteceu isso aí e descobrir a verdade dentro da própria palavra, né? Isso. Sem precisar é aquele princípio da interpretação bíblica, da hermenêutica, que a gente chama de correlação. É você correlacionar os textos que falam da mesma coisa, você tem que agrupá-los para entender a mensagem. Mas é isso mesmo. E a Bíblia responde a Bíblia, né, professor? É isso mesmo.
Então, foi Davi, sim. Eu só levantei essa polêmica porque ela existe, vocês precisam estar inteirados a respeito dela. E agora, com clareza, vocês conseguem explicar que foi um erro de cópia por causa, provavelmente, ou de um borrão ou de uma mancha que estava no texto e o copista, de maneira dedicada, fez a cópia, mas o texto não permitiu que ele copiasse do jeito correto. Esses slides o senhor vai mandar para nós, professor? Eu sempre mando todos os slides no grupo. Eu só vou corrigir esse aqui, aquele texto lá que eu coloquei junto e já vou mandar agora. Ok. E nós vamos para Jonatas agora? Não. Ou não vai dar tempo? Não dá. Ou não está previsto? Mas a gente pode comentar sobre eles, né? Ok. Estamos nós aqui novamente. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Essa é a hora. Eu quero. Sobre os demônios, essa condição de demônio, de anjos caídos. Isso é uma queda moral diante de Deus? Sem sombra de dúvidas, né? Vocês ainda vão estudar especificamente uma disciplina dentro da teologia sistemática chamada angelologia. Vocês vão estudar sobre anjos, demônios. Isso aí vai trazer muita luz para o entendimento de vocês. Mas foi uma queda moral, sim. A respeito da queda de Satanás e os seus demônios, a gente sabe muito pouco. A gente sabe os textos que a Bíblia relata, né? Mas também não relata com detalhes. Eu confesso para vocês, eu tenho uma enorme dificuldade de entender Isaías 14 e Ezequiel 28 como sendo textos que fazem menção ao diabo. Eu particularmente tenho muita dificuldade. Ezequiel 24, você falou? 28. Eu tenho muita dificuldade, eu não consigo enxergar o diabo em Isaías 14 nem em Ezequiel 28. Não estou dizendo que vocês têm que enxergar igual. Por que, professor? Eu acredito nessa condição de interpretar a Bíblia histórica gramaticalmente. E quando a gente faz esse tipo de interpretação nos dois textos, fica bem claro que o texto está falando do rei da Babilônia e do rei de Tiro. Eu acho que não é uma menção direta a Satanás. Mais alguma coisa? A aula de hoje rendeu, né? Esse programa é bom que o link não cai. É mesmo. Só cai quando o professor aperta o botão errado. Professor, qualquer passagem que você falou aí é Jeremias? Isaías 14. Ah, Isaías. Eu estou lendo Jeremias aqui. Então, Jair, eu particularmente não consigo entender isso aí. O senhor não vê Ezequiel 28, 14, sem Satanás? O que eu disse, o Jairo fez uma pergunta a respeito da queda. Se a queda foi uma queda moral. Ele perguntou sobre anjos caídos, né? Eu disse a ele que sobre anjo caído, sobre a rebelião de Satanás, a gente não sabe muita coisa. O que a gente sabe, na verdade, não é com base em textos bíblicos, mas sim com base na tradição e na teologia. Por exemplo, se atribui os textos de Isaías 14 e Ezequiel 28 à queda de Satanás. Isso aí a cristandade, de forma geral, faz isso. Eu estou dizendo que eu, pastor Cleube, teólogo de meia tigela,
tenho muita dificuldade de enxergar o diabo em Isaías 14 e em Ezequiel 28. Ezequiel 28, 14. O senhor tem dificuldade de enxergar ali que está falando de Satanás? Tenho. Primeiro, Silvana, não tem nada a ver com a nossa aula, mas eu não acredito que o diabo era um querubim. Eu acho que a Bíblia fornece um respaldo maior para ele ser um serafim caído ao invés de querubim. Em outra ocasião a gente fala disso, que não tem nada a ver com a aula, né? Mas a gente percebe que quem aparece lá no Éden tentando a mulher, não era uma cobra? Senhor. Era uma serpente, não era? Serpente, isso mesmo. Vocês sabiam que uma das palavras hebraicas para serpente é serafim? Eu já ouvi falar também, professor. Quem não tinha ouvido falar agora ouviu. Eu já tinha visto falar já. Então, aí, Silvana, é o que eu estou dizendo, é conjectura. É conjectura. Pessoal, você tem alguma fonte histórica aí pra gente pesquisar esse negócio? Tenho. Eu tenho. Cita uma pra nós, por favor. Eu vou lançar no grupo depois algumas propostas aí sobre isso. Vocês já estudaram sobre paganismo? Paganismo já. Ainda não. Quando vocês estudarem algumas coisas sobre o paganismo, vocês vão ver que no paganismo, geralmente os templos do Oriente, dos deuses pagãos, eles eram guardados por serpentes. Depois eu vou dar uns links para vocês fazerem umas pesquisas. E o problema é que depois vocês começam a pesquisar essa coisa aí, vocês ficam loucos, aí não conseguem nem estudar teologia mais. Porque o negócio é muito sério. Mas, voltando para 1 Samuel, a condição de espírito maligno, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existem algumas teorias de que espíritos malignos são espíritos desencarnados, de pessoas ruins, pessoas que eram tão ruins que os espíritos se tornaram demônios. É uma teoria, não creio nisso. A teoria de anjo caído, né? É a mais coerente, de que alguns anjos se rebelaram. Mas que rebelião foi essa? O único texto que fala sobre esse tipo de rebelião na Escritura está em Judas. Abra sua Bíblia em Judas aí. Essa teoria que o senhor citou é da teologia liberal, não é? Nunca foi. Nunca foi. O liberalismo nem crê. De que o liberalismo teológico nem acredita no diabo. Mal acredita em Deus, quiçá no diabo. Não acredita em anjo. Não, eles não acreditam nem na figura pessoal de Satanás. Eles acreditam que Satanás é um conceito, não uma pessoa. Certo. Essa é uma teoria minha, dos meus estudos bíblicos. Eu não consigo enxergar essa figura do diabo nos textos que eu disse. Abre aí em Judas, versículo 6. O que está escrito em Judas 6? Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação,
reservou nas escuridão em prisão eternas até o juízo daquele grande dia. Então, o único texto que fala sobre rebelião angelical é esse aí. Os anjos não guardaram o seu estado original, abandonaram o seu próprio domicílio. Tem gente que acredita que isso aí é uma segunda rebelião. Mas o único texto que fala de rebelião angelical é esse aí. E o texto que faz par com esse aí é 2 Pedro 2,4. Então, por que eu estou falando dessas coisas, né? O Jário fez a pergunta. Uma coisa que vocês, como estudantes de teologia, têm que entender é que vocês não são meros papagaios. Eu escrevo um texto que eu intitulo, texto de Facebook, A Síndrome de Papagaio. Por quê? Tem gente que só repete o que já foi dito. Eu acredito que vocês, como estudantes, precisam estudar verdadeiramente para terem as suas próprias opiniões. É lógico que nós não vamos, de forma alguma, apagar o que já foi escrito. A gente vai se aproveitar da teologia que já foi composta, mas nós vamos também fazer a nossa teologia. Então a gente precisa estudar, não é só engolir o que já está pronto, não é só engolir o mingau que já foi feito. É estudar, gente, é ir além. Não se convencer tão facilmente das coisas, investigar, ter uma mente investigativa. Fazer um elo entre o passado e o presente, mas sempre na conexão de aplicar a teologia para a atualidade, aquilo que eu disse. Então, essa condição do novo assusta algumas pessoas, mas o novo não quer dizer que tem que ser diferente, apenas tem que ser atual, né? Então é por aí. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre a aula? Senão a gente encerra. E eu vou, assim que terminar a aula, só vou corrigir um dos slides aí, que as palavras ficaram todas juntas, e vou mandar para vocês no grupo. Comentário. Beleza. Que uma hora dessa o senhor vem falar de mingau, eu dei vontade agora de levantar e fazer um mingau. Então faz isso aí. Então, meus queridos, um grande abraço. Que Deus possa abençoar vocês e que vocês possam, de fato, ser estudantes de teologia. Estudantes, não apenas papagaios que vão estar retransmitindo o que já foi dito. Algumas vezes nós vamos falar coisas que já foram ditas, mas nós vamos ousar e além, estudar. Quando eu digo que eu não acredito que Isaías 14 e Ezequiel 28 falam do diabo, é porque tem base escriturística para isso. Eu não sou obrigado a aceitar um pacote que foi inserido no seio da história da igreja como sendo a pura verdade. Eu tenho que investigar. Se um dia nas minhas investigações os textos me provarem o contrário, o que eu tenho que fazer? Dar o braço a torcer e mudar de opinião. Porque eu acho assim, a única palavra final é a Escritura. Se a Escritura me convencer, eu mudo de opinião. Não era Samuel, espíritos desencarnados não voltam, os únicos espíritos que aparecem por aí são espíritos malignos, que comumente chamamos de demônio. Foi Davi, sim, que matou Samuel. Quem incitou Davi a levantar o censo foi o próprio Deus, mas no trabalho realizado por Satanás. E os espíritos que foram importunar Saul e que mentiram na boca dos profetas foram sim enviados pelo próprio Deus. Professor, o senhor trocou aí, foi Davi que matou Golias, o senhor falou que matou Samuel. Samuel morreu, mas não foi ele, foi Golias, tá bom. Ainda bem que você está prestando atenção. Foi Davi sim que matou Golias e não Elana. Elana matou o irmão de Golias.